Por esta altura já parece ser um ciclo. Uma série de filmes é incrivelmente popular, dita franquia chega ao seu final lógico, alguns anos depois é anunciada uma nova série de filmes passada nesse universo, mas que explora o seu passado. Então os fãs ficam com expectativas incrivelmente altas, até isso acabar no inevitável desapontamento dos novos filmes não serem tão bons como os originais. E após algum tempo começa-se a questionar se estes novos filmes são sequer bons filmes. Este ano, Potterheads tiveram de enfrentar isto ao levarem com um filme tão divisivo que muitos ainda não sabem como vão continuar investidos num universo que já se começa a demonstrar inconsistente. Tudo isso leva a uma questão. Qual é o propósito de prequelas? Bem, uma prequela não precisa apenas de existir por causa de dinheiro fácil. Em si, prequela é uma história que se passa antes de outra, mas que foi feita depois da mesma. Por exemplo, Harry Potter e a Pedra Filosofal não é uma prequela de A Câmara dos Segredos, porque afinal foi feito antes. Mas Monstros Fantásticos já é uma prequela porque se passa 70 anos antes de Pedra Filosofal, apesar de ter sido feito depois. Ou seja, uma prequela explora o passado de eventos ou de personagens que nós já conhecemos, podendo-nos até dar uma nova perspectiva sobre isso. E será que isso em si não é um conceito com potencial? No que diz respeito a franquias, o que mais prima são sequelas. Mas numa era em que há um número cada vez maior de sequelas e de franquias, e expansões de franquias e de universos cinemáticos, a certa altura acaba por haver a necessidade de se expandir com prequelas. A necessidade monetária, claro. E se sequelas às vezes até têm uma má reputação, então a reputação das prequelas é muito pior. Ainda por cima, no que é que pensamos quando a ideia de uma prequela nos vem à cabeça? Para o melhor e para o pior, as prequelas de Star Wars continuam a provavelmente ser as prequelas mais famosas do cinema. Depois veio o Hobbit, que só veio piorar a reputação do conceito de uma prequela. Mas com tantos filmes por aí, tinha de haver pelo menos uma boa prequela. Certo? Por isso eu fui pesquisar pelas internets para ver quais é que são consideradas as melhores prequelas de sempre. E há 3 nomes que estavam constantemente a ser mencionados. Indiana Jones e o Templo Perdido, O Bom, o Mau e o Vilão e O Padrinho Parte 2. O engraçado é que quase ninguém se lembra que O Templo Perdido e O Bom, o Mau e o Vilão são prequelas, porque o foco desses filmes raramente está em referenciar o que se vai passar mais à frente da vida dessas personagens. São histórias que estão principalmente interessadas em funcionar sozinhas. Indiana Jones e O Templo Perdido passa-se em 1935, um ano antes de Os Salteadores da Arca Perdida, mas apenas porque George Lucas não queria que os vilões voltassem a ser os nazis. E até o estilo do filme é mais negro e deprimente do que o do seu antecessor. Como não há uma história contínua na trilogia original, o facto deste ser uma prequela passa quase despercebido. O mesmo acontece com O Bom, o Mau e o Vilão. Este épico é considerado um dos melhores westerns de todos os tempos, mas o que muitas vezes é esquecido é o facto disto ser parte de uma trilogia. A trilogia dos dólares, também conhecida como a trilogia do Homem Sem Nome. Não é uma trilogia tradicional, visto não ter sido pensada dessa forma. O seu realizador Sergio Leone não pensou neles como estando conectados, mas nos Estados Unidos da América acharam que os conseguiriam vender mais facilmente se os conectassem, o que acabou por funcionar bastante bem. Visto que por um punhado de dólares e por mais uns dólares, os primeiros filmes desta trilogia se passam após a Guerra Civil e O Bom, o Mau e o Vilão se passa durante, isso faz com que o filme seja uma prequela. Além disso, é a meio que o icónico Homem Sem Nome, interpretado por Clint Eastwood, encontra o poncho que usa nos 2 primeiros filmes. Aqui a história ainda está mais solitária do que em Indiana Jones. Este foca-se acima de tudo em ser um bom filme. E acaba por se tornar excepcional. O Padrinho Parte 2 é que é o mais complicado aqui, porque só uma parte é que se passa antes dos eventos do seu antecessor. O resto é uma sequela direta. A narrativa principal continua a mostrar o reinado do mafioso Michael Corleone, enquanto há uma narrativa secundária que em paralelo mostra a ascensão do seu pai, Vito Corleone. Tecnicamente, o Padrinho 2 não é uma prequela, mas mostra outra forma de se contar uma prequela, a usá-la ao mesmo tempo que continua a história anterior. Sendo assim, há vários tipos de prequela, desde aquelas que funcionam só por si, àquelas que partem do pressuposto que nós já vimos nos filmes anteriores. Também há outro tipo que eu não tenho mencionado, que são as prequelas reboot. Ou seja, filmes que começam como prequelas, mas que acabam por ignorar os eventos dos filmes originais. Como, por exemplo, X-Men no início. A Fox queria algo que lhes desse um novo início numa altura em que reboots estavam na voga, mas ao mesmo tempo também não queriam arriscar em alienar os fãs da trilogia original. Por isso, X-Men no início aproveitou para fazer setup para as suas próprias histórias, em vez das histórias originais, e inseriu umas quantas referências para os fãs. E apesar de tudo não teve medo de contradizer os filmes originais se isso significasse que a sua história iria fluir melhor. Esse filme foi então seguido por X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que juntou o elenco da trilogia original
o da prequela, e aproveitou para fazer um reboot completo à saga. Este é outro tipo de prequela, a prequela reboot. Isto é quando um novo filme explora o passado, mas muda os eventos da saga original, tornando-se assim também num reboot. Em Star Trek eles fizeram isso através do conceito de viagens no tempo, e assim criaram duas timelines, uma para fãs antigos e outra para novos. Confuso, não é? Mas pelo menos isso ilumina o problema da maior parte das prequelas, que nós normalmente já sabemos o que é que vai acontecer no fim. O que finalmente me leva às más prequelas. Porque há mesmo muitas. Como os tão famosos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, que são o melhor exemplo de como explorar o passado de uma história pode quebrar a sua mística original. Ainda por cima, como os filmes originais passaram a ser intitulados episódio 4, 5 e 6, a maior parte das pessoas que vão começar a ver a saga vão começar pelas prequelas. Ainda por cima, para além de serem filmes inferiores, episódio 1 parte do pressuposto que a audiência já está familiarizada com os poderes do Jedi e das capacidades da força. Por exemplo, esta cena do original... You don't need to see his identification. We don't need to see his identification. é diretamente referenciada em episódio 1. Credits will do fine. No, they won't. Credits will do fine. No, they won't. Na prequela aquele momento funciona porque nós já tínhamos visto aquele truque a funcionar num filme anterior. O próprio George Lucas já disse que queria que os fãs começassem com as prequelas, mas ao estar a fazer isso, está a fazer com que um dos melhores twists da história do cinema pare de ser um twist. Uma das desculpas que eu às vezes ouço as pessoas usarem para justificar prequelas é: então assim é melhor porque ficámos a saber a origem desta personagem. E aí se eu pergunto, porque é que é necessário? Numa história nós não precisamos de ver todos os eventos que se passaram no passado. Se formos por aí nunca mais acabamos. A trilogia original de Star Wars era uma história com um início, um meio e um fim. A típica jornada de herói. Também Harry Potter, também O Senhor dos Anéis. Episódio 4 é uma melhor história de origem do que episódio 1, porque mostra como é que um rapaz se tornou num herói. Enquanto que episódio 1 começa com guerreiros que já são formados. Tentar explicar algo que não precisa de ser explicado é a sombra que persegue a maior parte das prequelas. Nada pode acontecer só porque sim, tal como acontece na vida real. Não, com as prequelas tudo precisa de ter um significado. Como é o caso do professor Charles Xavier na saga X-Men. Ele não podia ter ficado careca com o tempo como seria normal. Não, ele precisou de ser possuído por um mutante com 5.000 anos. Há linhas de diálogo que normalmente são criadas em filmes para criar uma sensação de história entre as personagens, mas cujos eventos provavelmente não são assim tão importantes de se mostrar. Os filmes de Star Wars estão cheios disso, mas quando há uma prequela parece que há sempre a necessidade de se mostrar o que tinha apenas sido dito. Mas no cinema uma narrativa costuma ter uma estrutura muito específica. Ao se tentar arrumar tudo, eventos que pareciam ter-se passado ao longo de muito tempo são comprimidos na mesma história. Outro problema de prequelas, principalmente de franquias com muitos efeitos especiais, é que a evolução tecnológica faz com que os produtores queiram que a escala seja ainda maior. O Hobbit não podia ser uma pequena história de se contar à lareira. Não, agora tem de ser uma trilogia cheia de batalhas épicas. Não bastava Legolas ter montado um elefante gigante. Agora ele até desafia as leis da gravidade. Apesar da saga Monstros Fantásticos ainda não ter chegado a esse nível, Crimes de Grindelwald não podia ter simplesmente acabado com uma batalha de ideologias. Não, precisava de haver uma batalha épica em que todo o destino de Paris estava em risco. Mas apesar disto, pelo menos hoje em dia há maiores possibilidades de uma prequela ser boa. O género de terror em particular tem tido várias histórias assim, e em vários casos isso tem ajudado a dinamizar as suas histórias. O melhor caso foi de Ouija, A Origem do Mal, que foi 10 vezes melhor do que o seu antecessor, e fez com que um péssimo filme passasse a fazer sentido. Assim, uma prequela não é um mau conceito. Sempre que mais prequelas como as de Star Wars, o Hobbit ou os Crimes de Grindelwald são lançadas, eu sinto que as pessoas põem a culpa no conceito, em vez de porem a culpa na execução. As prequelas de Star Wars tinham um conceito incrivelmente fascinante ao se focarem numa tragédia e na queda de uma república. Também o Hobbit era um bom livro. E creio que não sou o único fã de Harry Potter que gostaria há alguns anos atrás de saber mais de Dumbledore e de Grindelwald. O que falha aqui é principalmente a execução das histórias, porque todos estes filmes falham no mais básico que um filme deve ser: bom. Tal como sequelas, prequelas vão continuar a ser feitas enquanto houver dinheiro para se fazerem franquias. Não são algo inerentemente bom ou mau, são apenas mais uma forma de se expandir uma história. Sendo assim, regem-se pelas mesmas leis de qualquer outro filme. Uma má prequela é aquela que falha na execução da sua própria história, enquanto que uma boa prequela é aquela que não é apenas uma expansão desnecessária, mas sim um bom filme. Bem, foi tudo por esta semana. Não se esqueçam de pôr um like para me validar e de subscrever ao canal, se ainda não fizeram. Digam aí nos comentários quais são as vossas prequelas favoritas e, por favor, não mencionem os Crimes de Grindelwald. Entretanto, se tiverem sugestões de temas, não tenham medo de as fazer. Continuem conectados e até para a semana.